Tá vendo? Recording is on. Esse susto que ela dá na gente. Mas aí, eu costumo dizer que as crianças, elas não vão ser, né, profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Elas já são. Elas já são. Eu estou com a minha câmera fechada? Oxi. Pois é, as crianças já são tudo isso. Elas já são ministras do Senhor, as crianças. Eles já têm poder de unção para atuar e ministrar. Você vê, tem um vídeo que eu fiz, um clipe da música que eu fiz para o Ministério do Apóstolo, o ministério nosso aí da Escola de Ativação Profética. Quem já ouviu a música do Ministério? Pois é, aquela música ali, a gente que fez, deu um trabalhão bom, todo o arranjo daquela música. E a gente colocou no clipe o filho do apóstolo Becker ministrando as pessoas, pequenininho. Alguém viu? Ele era bebezinho ainda, criancinha de colo. Ele punha a mão, o pessoal caía. Ele teve vários milagres dele pôr na mão assim, menina com o joelho, uma perna quebrada, ministrando mesmo. Tem que saber proteger, né? Mas eles já têm unção, já são ministros, né? Já têm a unção de Deus. Aquilo que a gente sempre diz, né? Nós já nascemos com a unção, com o propósito, com todas as faculdades que Deus fez, que Deus deu para nós cumprirmos o nosso chamado. Nós fomos criados no Espírito, né? Antes da fundação do mundo, nós fomos criados. Antes do ventre, Deus coloca a gente para um desenho que Ele criou para a nossa vida, um propósito, né? Pelo qual Ele nos criou, e depois na madre Ele vai formar a gente com todas as faculdades, né? Pedro, quando Jesus perguntou para ele quem eu sou, ele falou: Tu és o Cristo. Quando ele reconheceu quem era Jesus, ele também despertou para quem ele era. E assim ele recebeu a identidade dele, né? Assim somos nós. Quando nós reconhecemos a Cristo, a gente recebe a nossa verdadeira identidade. Amém? Então, eu vou compartilhar a tela. Amém. Ih, já começou esse negócio. Nós paramos, foi aqui. Eles não conseguem ver a luz do Evangelho, embora a desejem ardentemente. Essa aqui a gente falou, no Pregações Poderosas em Deus. Foi nesse ponto que você terminou, removendo o véu. Né? As pessoas vão nas ministrações poderosas e não conseguem receber a glória, sentir a presença de Deus, ter uma experiência, né? E a gente fica perguntando, será que é o pessoal que está em pecado? É o ministro de louvor que está em pecado? O que que é? Que a pessoa não foi tocada? Mas, na verdade, é a gente que tinha que ter removido o véu da mente primeiro, da mente dessas pessoas, né? Aí aqui a gente falou, só recapitulando, né? Aqui a gente falou as imagens interiores que nutrimos de Deus irão determinar nossas experiências com Ele. Aí falamos do testemunho de livramento de estupro da moça que estava no carro e o caminhoneiro atrás buzinando. Quem lembra? Sim.
E ela estava fugindo de quem estava querendo salvar ela. Mesma Sim, coisa, né? mesma coisa são os incrédulos que estão fugindo, né, de tudo que a gente fala sobre Jesus, essas palavras que causam pânico neles, que é igreja, pastor, dízimos, tanto de coisa que, assim, infelizmente, já teve tanto mau testemunho que as pessoas já ficaram meio que traumatizadas com isso e já não querem nem ouvir falar mais. É a mesma coisa, aquela mulher fugindo do caminhoneiro que estava atrás dela buzinando, ela achando que ele queria era pegar ela, e ele queria era salvar ela de um estuprador que estava dentro do carro, que ele via e ela não via, né? E nós precisamos ter esse papel de arrancar o véu da mente das pessoas. E aqui Deus sendo, nessa parte que eu parei, né? Não foi? Nessa parte que eu parei? Vamos orar? Vamos orar? Esther, hora para a gente começar. Senhor, muito obrigada por esse encontro, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um, por cada lar representado. Nós nos entregamos a Ti totalmente para recebermos as Suas instruções, aquilo que o Senhor quer ativar em nós, que o Teu Espírito Santo quer ativar em nós. Hoje nós nos colocamos à disposição do Teu Santo Espírito Santo. Vem sobre nós, nós desligamos toda a distração, nós renunciamos tudo aquilo que ainda nos impede de acessar a sala do trono, de acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje nós clamamos o teu sangue purificador sobre as nossas vidas, o teu sangue que silencia todas as vozes, que hoje, em nome de Jesus, sejam silenciadas as vozes de desânimo, as vozes de desistências, as vozes de frustrações. Em nome de Jesus, nós cancelamos no poder do nome de Jesus. E aquele que está abatido, aquele que está se sentindo fraco, em nome de Jesus, que seja trocado as vestes hoje por vestes brancas, vestes alvas, pelo fardo de Jesus. Em nome de Jesus, nós renunciamos toda preocupação, toda ansiedade. E no nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre as nossas vidas, sobre cada um aqui, um refrigério, um bálsamo, uma unção fresca do Senhor sobre as nossas vidas, no poder do nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto eu Amém. precisava falar sobre isso. Oi? Enquanto eu orava, o Espírito Santo me tocou para orar sobre alguma pessoa que está desanimada, pensando em desistir. E aí, por isso que eu orei nesse sentido. Amém. Tem alguém aí desanimado, pensando em desistir? Já oramos, né? Eu não. Mas eu sei que costuma ter, viu, minha irmã? Eu sei da história de alguns irmãos. Foi Deus Eu mesmo. não. Amém. Glória a Deus. Se ninguém se prontificar, eu recebo essa oração. Eu também recebo essa oração, porque né, Também. Também, eu também. Eu também diga ao recebo. fraco, sou Precisamos forte. de ânimo, irmã. Irmã, eu não sei se tem a ver, mas eu quinta-feira agora, queria que os irmãos continuem orando. Talvez segunda-feira não dê para eu participar da aula. Por participar de um evangelismo, eu faço parte de um grupo, né, que a gente sai pelos estados, indo para a rua mesmo, evangelizar, orar, expulsar demônio, enfim, o que o Senhor mandar fazer, a gente faz. E eu estou indo quinta-feira com mais 3 irmãos de outras igrejas, né? Esse grupo é bandeira de igreja, a gente vai falar de Jesus, a confrontar mesmo com o pecado.
E na quinta-feira eu estou indo viajar para Salvador e só retorno na terça. Então, assim, sempre quando vai chegando próximo, né, da nossa, de começar a realizar, né, trabalhos, a gente vai sendo tomado, assim, ao mesmo tempo por força, ânimo, mas as forças também começam a dar, né? Então, assim, que os irmãos, quando lembrarem, por favor, por nós, para nos dar Mas, Espírito Santo de Deus, os anjos dele, os arcanjos, os querubins estejam intercedendo por nós, nos protegendo, mas também nos dando ousadia. Tá bom, irmãs? Amém. amém, amém, amém. Apóstolo Ali, apóstolo Ali, Oi, tô oi, aqui. que honra a senhora estar aqui conosco, viu? Prazer meu. Estamos muito felizes. Amém. Quer dar uma palavra? Não, tá bom, eu tô ouvindo vocês. Tá bom. Glória a Deus. Então vamos continuar, né? A Uba, gente, é a nossa missionária, viu? Apadrinhem ela, abracem ela como nossa missionária, como em oração diária, cíclica. Amém? Porque ela está sempre indo nos lugares onde a gente não vai. Ela entra em lugares onde a gente não entra. E Deus tem usado ela tremendamente. Teve um cacique que não deixava ninguém falar de Jesus para ele. Deus tocou ela para dar uma Bíblia para ele. Ela deu uma Bíblia para ele e ele recebeu Jesus através da vida dela. A aldeia inteira está bem mais fácil agora de evangelizar. Amém? Amém. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Precisamos aprender a deixar entrar a luz. Deus sem você continuará sendo Deus. Temos que buscá-lo enquanto ele pode ser achado. A palavra luz, em 2 Coríntios 4:4, é fotismo, e significa iluminar. Ela também é utilizada em Efésios 1:18. Deriva do verbo fotizo, que significa deixar entrar a luz. Numa câmera fotográfica existe uma peça chamada obturador. A gente já leu isso aqui, né? Sim. A qual é aberta no momento exato da fotografia para capturar a imagem refletida e registrar a foto. Se o mecanismo que abre o obturador falhar, não haverá foto alguma. O mesmo acontece em nossa alma e espírito, e temos que abrir nossas faculdades espirituais para recebermos a imagem de Jesus, a imagem do Pai das Luzes refletida em nosso interior, dia após dia, até completar todo o processo de amadurecimento e transformação interior, até chegarmos à imagem completa de Cristo, o varão perfeito de Efésios 4:13. Deixar a luz de Deus entrar diretamente proporcional ao retirar o véu da mente. Isso é tirar o véu da mente, deixar a luz de Deus entrar. Mas como a gente vai fazer isso com uma pessoa? Com a gente pode fazer, né? É só a gente decidir buscar, mas e com outra pessoa? É comum pastores ficarem frustrados, pois organizam eventos maravilhosos e, ao fazerem os apelos evangelísticos, centenas de pessoas receberam orações, mas ao longo do processo de confirmação da fé recebida, discipulado ou membresia, as estatísticas algumas vezes são frustrantes. Embriagados pela frustração, esses pastores preferem dizer que foi apenas uma experiência emocional. Mas é óbvio que nascer da água e nascer do espírito sempre envolverá fortes emoções. O problema não está na ausência nem na abundância de choro, né? O fracasso foi na intercessão que não conseguiu remover o véu do entendimento dos incrédulos. Talvez menos entretenimento gospel e mais vida na unção teriam produzido resultados e frutos muito maiores. O verdadeiro arrependimento bíblico só ocorre por revelação. Existe um grupo na teologia
que dizem não ser necessário nenhuma experiência mística na conversão, apenas uma decisão lógica e racional fundamentada na palavra de Deus. Eu, particularmente, creio que todo ser humano precisa de uma experiência semelhante ao de Saulo no caminho para Damasco, a fim de um dia se tornarem Paulo, o apóstolo para os gentios. Devemos ser semelhantes aos essênios dos dias de João Batista. Então, o que o apóstolo Becker está dizendo aqui? Que essa história que o pessoal tem contado nas igrejas religiosas, que fazem prosélitos, né, das pessoas que só apenas trocam de religião, porque se aceitar Jesus é apenas um ato racional de falar, levantar a mão e eu quero, e agora eu saio do catolicismo ou de qualquer outra religião e vou para a religião crente, mas não tive um toque de Deus, um toque do Espírito Santo lá no profundo escondido, que me trouxe uma regeneração, não nasci de novo, né? Então, isso realmente não é libertação das trevas, né? Isso não é entrar luz no meu espírito e ser ativado, né? Na verdade, é a mesma coisa como falam do perdão, que o perdão é decisão. Não é decisão. O perdão não é só decidir. Decidir é o primeiro passo. Perdão é quando o Espírito Santo te toca e ele te toca de uma forma que te convence a perdoar. Porque ninguém consegue perdoar sozinho. Se fosse apenas um ato de decisão, qualquer pessoa poderia fazer isso sozinho, mas ninguém é capaz de perdoar sozinho, não. Isso é uma coisa do Espírito Santo, que precisa ser recebido na hora da visitação, sem racionalização, e rendição no momento em que é tocado para perdoar, né? E se não for tocado, ele vai trazer a memória, o que você precisa perdoar, e tem que buscar o verdadeiro perdão, né? Porque muitas vezes a gente acha que perdoou uma coisa, existem níveis de perdão, assim como a conversão. Tudo tem que ser muito mais profundo do que tem sido ensinado. Não é só decisão. É igual se fala, amar é decidir. Não, amor não é uma decisão, amor é uma pessoa que chama Jesus Cristo. E só através dele podemos amar. A decisão racional é o início. Informação versus revelação. Informação é alma, mente, psique. Revelação é espírito, pneuma. Por que a gente gosta tanto do apóstolo Becker? Porque ele não é um professor que fica fazendo didaquê com a gente, dando aula. Não, ele ministra a gente. Ele tem unção, ele tem uma revelação, ele tem um rema em cima de cada palavra, ele dá uma ministração, ele libera unção, ele ministra a gente, ele não apenas dá aula. Amém? Sim. Muitos cristãos apenas fundamentaram seus sistemas de crenças e habilidades da alma, de seus pregadores, porém nunca tiveram uma revelação pessoal do Cristo ressurreto. Informação é uma experiência mental. Pode ou não ser bíblica, mas tudo acontece na esfera da mente. Ela origina-se no coração, é boa e necessitamos dela, porém nunca será suficiente. O poder espiritual só é liberado pelo conhecimento da revelação. A palavra escrita, grafe, deve tornar-se a palavra viva, logos. E esta, por sua vez, quando inspirada e aplicada especificamente na vida de cada leitor, se tornará em nosso interior em uma palavra revelada, ou seja, rema. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda rema que sair da boca de Deus. Mateus 4:4. Por isso,
não devemos apenas ler as Escrituras, mas devemos ler e meditar nelas. Permanecer naquela palavra até que ela se torne em vida, se torne uma revelação viva em nosso interior. Vou dar uma dica para vocês. Quando for ler a Bíblia, não leia apenas a Bíblia. Ore antes para que, pedindo o Espírito Santo que ative os códigos que existem na palavra dele para nós. Amém? Ok, amém. É que isso faz toda a diferença. Amém. Em teus preceitos medito e observo os teus caminhos. Deleitar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze-me bem ao teu servo, para que eu viva. Assim, observarei a tua palavra. Desvenda, Galá, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Salmos 19, 15 a 19. A palavra Galá também significa tira o véu ou descobrir, ou seja, receber uma revelação da palavra de Deus. Informações bíblicas são instantâneas, revelações bíblicas são fruto de um processo de amadurecimento e caminhar com o Senhor. Eu ficava frustrado no início da minha conversão, pois recebia pregações poderosas em minha alma e voltava caminhando para casa dizendo que agora iria mudar e nas semanas seguintes pecava e caía nos mesmos erros cíclicos. Porém, parecia que o poder de Deus não funcionava em minha vida. Eu determinava não ser a mesma pessoa e semanas depois percebia que ainda era a mesma pessoa, nada de sobrenatural. Atualmente eu olho para essas antigas fortalezas espirituais de compulsão pecaminosas do meu passado e percebo que elas não se repetem mais, já foram vencidas. Não que eu seja autossuficiente, mas a fé em Jesus e a disposição em pensar de modo novo uniram-se ao longo de um processo para transformar realmente toda a minha estrutura existencial. A informação foi instantânea, a revelação foi um processo. Precisei de fé, mas também precisei mudar meus antigos padrões de pensamentos, a fim de abrir as lentes das câmeras fotográficas do meu interior para a luz para que a luz de Deus entrasse e efetivamente operasse transformações. Toda verdade bíblica ou espiritual vem as nossas vidas em forma de sementes. Pode ser que essas verdades bíblicas já sejam vida no interior da pessoa que nos ministrou, mas em nosso interior elas acabaram de entrar, elas ainda são sementes. Nossa alma pensa que já está tudo pronto, pois no raciocínio lógico dessa verdade revelada, já a compreendemos e a absorvemos. Porém, até que esse novo sistema de crenças se torne vida em nosso espírito, haverá um processo, um caminhar. Do mesmo jeito que é na gente, é nos outros. Então, para a gente também remover o véu da mente de outra pessoa, é um processo que a gente tem que continuar sempre fazendo, tá? Ora, nos sentiremos no alto da montanha, ora nos sentiremos no vale de ossos secos, só não podemos desistir. As sementes de informações espirituais precisam crescer até se tornarem uma revelação completa, amadurecida em nosso espírito. E é esse fruto que permanece para sempre diante do Pai. Conhecimento bíblico por conhecimento bíblico não produz vida. Apenas massageia o ego dos teólogos infrutíferos com baixa estima.
Desde o Éden, a pessoa tem tão baixa estima que ela se põe, eu sou o tal. Aí fala sempre, ó, nos Estados Unidos, se chamar alguém com o cargo deles na frente, eles não gostam, não. Eles gostam de chamar pelo nome. Eu gosto de me chamar pelo meu nome. O Becker também, eu chamo ele de apóstolo assim para os outros, por honra, né? Mas ele me chama atenção. Se eu puser apóstolo Becker nas artes e tudo, ele me chama atenção e eu tenho que voltar lá e tirar. Depois essa questão da autoestima, né? Do espírito da Grécia, de os teólogos que cada um quer saber mais que o outro, mas na hora de falar levanta e anda, né? Não acontece. É o que ele está falando aqui, né? Conhecimento por conhecimento não produz vida, apenas massageia o ego dos teólogos infrutíferos com baixa estima. Desde o Éden, a humanidade come apenas do fruto do conhecimento do bem e do mal. Chegou a hora de nos alimentar da árvore da vida. Ninguém será salvo pelo quanto conhecimento e informação teológica adquiriu nos laboratórios acadêmicos. Esse era um dos principais conflitos de Jesus com os fariseus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Tá bom por hoje? Não. Só tá no início. Que isso? Começou agora? Pois é, eu também acho. Muitos teólogos hoje conhecem muito bem as Escrituras, mas não conhecem bem a Deus. Alguns talvez nunca o conheceram mesmo. Eles não conseguiram sentar-se silenciosamente à sua presença por 2 horas sem ficarem entediados. Sabe o que o apóstolo Becker fala? Que ele conhece as pessoas, o nível de glória que ela anda, pelo que ela responde quando ele fala, vamos ficar 7 horas, vamos fazer um altar de 7 horas de oração. 7 horas para ele é o mínimo, né? O mínimo do mínimo é 3 horas, né? Porque ele está acostumado a ficar 3 dias em oração, em jejum, e para ele isso é o normal. E aí as pessoas falam, o quê? 7 horas de oração? Aí ele mede as pessoas, né, a profundidade delas pelo tempo que elas ficam confortáveis diante de Deus a contemplar a face dele. Não assim, né, que ele mede, porque tem gente que fica 15 minutos em oração e a resposta é mais do que 20 dias. A questão não é o tempo de oração, a questão é se sentir confortável e gostar disso, é porque você já está tão entregue a Deus que você não está nem preocupado com nada aqui na Terra mais. Então você já está em outra frequência, entendeu? A questão não é o tempo de oração que você ora, né? A questão é a entrega, acho que deu para entender, né? Muitos Sim. teólogos hoje conhecem muito bem as Escrituras, mas não conhecem a Deus, alguns talvez nunca conheceram mesmo, eles não conseguem sentar silenciosamente contemplar, né, a face de Deus, sem ficar entediado por 2 horas. Eles têm muita informação, mas pouca ou nenhuma revelação. A revelação transforma as Escrituras em espírito e vida. É ela quem vivifica as Escrituras. Temos a tendência de sempre tomar atalhos, mas é a revelação bíblica quem nos leva à verdadeira transformação. Sem esse toque de revelação bíblica, nossas igrejas estarão apenas gerando cristãos humanistas, que sempre estarão se relacionando com Deus ou com os diversos serviços prestados pela igreja para uma pergunta silenciosa em suas mentes. Mas o que eu ganho com isso? Essa pergunta silenciosa sempre está por trás das mentes das pessoas, né? Existe atualmente um modelo de crescimento de igreja neurótico,
e fundamentado nesse tipo de apelo humanista, fundamentado na sabedoria humana, nada além do que o intelecto. Isso tem gerado uma multidão humanista fundamentada na sabedoria humana, nada além do intelecto. Isso tem gerado, eu li errado aqui, isso tem gerado uma multidão de novos convertidos humanistas secularizados e egocêntricos. Porém, se o verdadeiro ministério do arrependimento for restaurado em nossa geração de líderes pastorais, o evangelho puro irá novamente brotar nas mentes e corações de uma geração de cristãos nominais ou incrédulos e indiferentes de Deus, indiferentes a Deus. É impossível que o caminho para o crescimento numérico se torne mais lento, pois decidimos não tomar mais atalhos, misturando o evangelho com uma pregação água com açúcar. Pregar a verdade pode nos fazer perder a popularidade no início, mas ao término será glorioso. Gerar o fruto de arrependimento na psique da congregação é muito mais complexo que promover campanhas de 7 semanas de oração para abrir as portas de emprego. Talvez sejamos chamados de estúpidos por alguns incrédulos ou por muitos cristãos religiosos, não importa. 1 Coríntios 2,14 diz que essas coisas são loucura, moria, e só podem ser compreendidos espiritualmente. Essa palavra moria, em inglês, é moron, e significa estúpido. Esperar o tempo em que Deus fará florescer o fruto do arrependimento na mente, no coração das pessoas pelas quais intercedemos. Esse tempo está... parece que eu pulei alguma coisa, será? Peraí. Não, tá certo. É um ministério, mas a oração faz parte desse processo até chegar o tempo de Deus. Produzir o arrependimento verdadeiro é um ministério, mas a oração faz parte desse processo até chegar o tempo de Deus. Esperar o tempo em que Deus fará florescer o fruto do arrependimento na mente, no coração das pessoas pelas quais intercedemos, esse tempo está relacionado à soberania de Deus. Nossa parte é apenas interceder e evangelizar. Não temos o controle dessa experiência, apenas ao nos unir a Deus, em alguns casos, receberemos o discernimento do quão próximo ou distante esteja esse tempo do rompimento espiritual através do arrependimento, amadurecimento e corações verdadeiramente quebrantados. Isso produzirá cristãos centralizados em Deus e na necessidade dos propósitos dos próximos e não cristãos centralizados em si mesmos e em suas necessidades. Início do movimento luterano renovado em Joinville, Santa Catarina, que hoje são missionários na Inglaterra, que antes de sua conversão, o marido fazia questão de acelerar o carro ao passar pelas poças cheias de lama, propositalmente, apenas para sujar os crentes que estavam indo para a igreja adorarem Deus. Tamanha era a raiva e ódio perseguidor por qualquer tipo de expressão de fé cristã. Nessa época, ele era escravo de uma identidade espiritual que frequentemente incorporava. A esposa já orava por ele há anos e nada acontecia, até o dia que ela recebeu a revelação que ela precisava perdoá-lo verdadeiramente, lá do fundo do coração, e não apenas racionalizar o perdão. Para tantas orações pelo fruto do arrependimento no marido, para que tantas orações, pelo fruto do arrependimento no marido fossem respondidas pelo céu. Está vendo aqui?
A mulher orava para o marido arrepender, mas ela não conseguia que Deus respondesse a oração dela, porque ela não tinha conseguido perdoar ele de verdade ainda. Às vezes um perdão é racionalizado, não é verdadeiro, lá tem muito dele ainda na psique, e precisa ser feito todo um trabalho com o Espírito Santo para ele trazer à luz, né? Tudo que precisa ser perdoado. As atitudes secretas e interiores do nosso coração muitas vezes impedem Deus de responder nossas orações. É frequentemente comum ser primeiro necessário perdoarmos de verdade aqueles que já declaramos perdão, porém apenas um perdão racional para somente depois Deus poder utilizar a nossa oração e intercessória para libertar ou curar a pessoa pela qual estamos há tanto tempo intercedendo. É comum você precisar primeiro perdoar ou pedir perdão a alguém antes que você possa receber uma cura sobrenatural. Estão interligados, tudo está interligado. Essa esposa, que hoje é uma missionária ungida e poderosa em seus frutos na Inglaterra, não sabia como orar eficientemente por seu marido. Ele tinha problemas com álcool, com sexo, com jogos. Ela era recém-convertida, apenas há alguns anos, e nem batizada era ainda, não havia sido. Sua fé era tão inconstante quanto uma gangorra. Porém, lendo as Escrituras, saltou aos seus olhos um capítulo-chave dessa nossa aula. 2 Coríntios 4 e 2 Coríntios 10. E sem nenhum treinamento teológico, ela começou a declarar várias vezes ao longo dos dias que o véu seria removido dos olhos espirituais de seu marido. Ela declarava que ele também experimentaria a glória de Deus. E ainda que a verdade do Evangelho de Jesus ressurreto iria superar e destruir todo falso evangelho kardecista em sua mente, diversas frases como essas passaram a brotar e a serem verbalizadas no interior dela, até que ela começou a declarar que eles iriam adorar a Jesus Cristo juntos e que um não iria mais perseguir nem atrapalhar a comunhão do outro, mas serviriam Deus juntos. 6 meses mais tarde, o marido dessa intercessora tomou a iniciativa e disse: vamos todos para a igreja da mamãe hoje à noite? Para surpresa dela, respondeu-se a Jesus como Senhor, rendeu-se, né, a Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto ela chorava e via o marido e os filhos no altar daquela pequena igreja, entregando suas vidas ao Senhor, ela começou a ser quebrantada e o Espírito Santo falou em seu interior. Há aproximadamente 6 meses atrás, você decidiu perdoar seu marido e amá-lo, apesar dos seus defeitos e pecados. Naquele instante foi fecundada essa experiência que agora seus olhos estão assistindo. A paixão foi embora, muitos anos atrás, mas a decisão de amá-lo liberou os céus para o véu ser removido. Muitos resistem a Deus como cegos. Oi? Testemunho forte, né? Muito forte, é. É, emocionante. Cegos pelo orgulho. Muitos resistem a Deus como seu Salvador e Senhor por causa das raízes do orgulho. Como Satanás cega o entendimento do descrente. Como Satanás cega o entendimento do descrente? Como um cristão secularizado
pode dar lugar para esse véu que cega o entendimento e o impede de receber a revelação de Deus? A palavra cegar, em 2 Coríntios 4,4, é túfulo, túfulo, e significa fazer fumaça, cortina de fumaça. Essa ideia está conectada com o sumo sacerdote que balançava o incensário até que todo o átrio do tabernáculo de Moisés estivesse cheio da fumaça do incenso, para prosseguir ao Santíssimo Lugar. Havia um véu grosso e pesado, e logo adiante, junto à Arca da Aliança, a fumaça do incensário seria substituída pela manifestação da glória de Deus. Quando rasgaram o lado de Jesus com aquela lança no Calvário, água e sangue jorraram, e no mesmo instante o véu foi rasgado no templo. Toda revelação é processual. As pessoas se aproximam de Deus de vários modos diferentes. Muitos possuem uma experiência semelhante à de Isaías ou Saulo, outros vão caminhando, pisando nas pontas dos pés. Nem todos mergulham nas águas do Espírito Santo de cabeça. Muitos vão mergulhando nelas lentamente. Essa palavra traduzida por cegueira espiritual também aparece na forma de tufo, que é traduzida por arrogante, orgulhoso ou cheio de vaidade. Essa conexão entre a palavra cegueira, tufo, e orgulho, tufo, é uma das principais chaves espirituais para compreendermos como Satanás consegue manter as mentes cativas e escravas pelo pecado. O orgulho nos impede de recebermos a revelação de Deus. É o pecado de orgulho transmitido, impartido por Lúcifer para a humanidade no jardim do Éden, que dá direito legal para os demônios permanecerem fumaceando, impedindo a visão, um véu sobre as mentes dos religiosos ou incrédulos. A principal razão por que boa parte da humanidade rejeita o sacrifício de Jesus e pretende chegar nos céus através da mentira das boas obras é exatamente essa: orgulho. Ser salvo sem merecer é vergonhoso, fere o orgulho. Para a grande maioria das religiões do mundo, enganam-se. Ser salvo sem merecer é vergonhoso, fere o orgulho. Para a grande maioria das religiões do mundo, enganam-se crendo que ser salvo seja uma recompensa por boas obras, mas isso é mentira. Só há salvação através da experiência de fé em Cristo Jesus. Orgulho masculino é maior que o feminino. Homens, em geral, são mais cegos que as mulheres. Os homens aí não gostaram muito agora não, né? Não são minhas palavras. Homens, em geral, são mais cegos que as mulheres. Orgulho masculino é maior que o orgulho feminino. Já preguei em diversas nações e distintas culturas, mas sempre observo que o número de mulheres servindo a Deus nas igrejas é muito maior que o número de homens, não apenas no mundo hispano, mas em todas as culturas da Terra. É caro e difícil de encontrarmos famílias nas igrejas. Em primeiro, os homens receberam a Jesus, e num segundo momento, a esposa seguiu, na experiência de fé. Existe sim, porém, não é frequente, são raros e isolados esses casos. A grande maioria das famílias, as esposas, renderam-se ao Senhor primeiro e depois os maridos. Por que essa estatística? Por causa do orgulho masculino ser diferente das estruturas de orgulho feminino. Adão no Éden era o administrador de Deus, criado à sua imagem e semelhança, e de todos os seres da criação ele expressava a maior humildade,
e disposição em servir em amor todos os demais seres. Aquilo que era a nossa maior virtude antes da queda, tornou-se nosso maior calcanhar de Aquiles, depois do pecado original. O desejo de liderar, servindo em amor, tornou-se num instinto pecaminoso, de dominar e controlar. A natureza de dar e ofertar tornou-se no instinto de reter e guardar para si, obter mais, possuir gananciosamente. Uma antiga humildade cheia de segurança tornou-se num orgulho inseguro e medroso. Jesus veio exatamente para demonstrar-nos como é possível reverter esse quadro e aprender com ele, a fim de tornarmos e ter aquela inocência original. Nos agendamentos pastorais existem sempre muito mais mulheres pedindo conselho e ajuda do que homens, embora o casal esteja com problemas em casa. O orgulho masculino é diferente do orgulho feminino. Essa compreensão de que o orgulho na mente das pessoas pelas quais você intercede as impede de render-se a Deus, fará você orar sobre 2 Coríntios 10, 3 ao 5, sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova perspectiva. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Todo o contexto desse texto é de batalha espiritual e guerra pelos outros, intercessão por outras pessoas. Podemos também ler esses versículos e aplicarmos eles a nossas vidas pessoais e necessidades individuais. Porém, o contexto é de milícia, batalha, lutar em favor dos outros. A versão da Bíblia Viva diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o Evangelho da glória de Cristo. Deus apenas não nos dá uma solução para o problema do orgulho, como também oferece o remédio para inúmeras outras fortalezas espirituais da maldade presentes em nossas vidas ou nas vidas das pessoas pelas quais intercedemos. Quando o texto diz que nossas armas não são carnais, significa que elas não são humanas, racionais, naturais, mas sim sobrenaturais. Essas armas não são de Deus, nem dos anjos, são nossas. Você não evangeliza por métodos ou técnicas. Não deve ser persuasão humana. Sempre que alguém tenta evangelizar outra pessoa na força e persuasão de sua alma, temos um típico caso de evangelismo chato religioso. Nas melhores das possibilidades, você obterá uma barreira no seu relacionamento ou terá produzido mais um prosélito para a sua religião. Porém, não haverá novo nascimento. Não tente confrontar as fortalezas de orgulho das pessoas que você ama e intercede nas forças e habilidades humanas de sua nova religião. Isso não funciona assim. Somente pelo poder de Deus funcionará. Tem mãe que fica aí, né, falando com os filhos o tempo todo e o filho vai ficando cada vez mais rebelde. Isso se torna numa bomba relógio, tá vendo aí? Somos santos detonadores de Deus. A dinamite é dele, mas nós a ativamos pela intercessão e ensino do Evangelho. Deus está gritando: parem de utilizar as suas armas humanas e rendam-se a mim. Eu farei vocês fluírem e operarem armas
que são superiores, melhores, poderosas, porém, elas só funcionarão nas mãos de vocês se estiverem intimamente ligados a mim. Juntos destruiremos fortalezas, sofismas, toda altivez que se levanta contra a revelação de Deus. A palavra poderosas é dunatos. Dunatos. Não sei como se pronuncia no hebraico. Muitas vezes trazida por milagres também. Essas armas autorizadas por Deus operam milagres através de nossas vidas. Dunatos. Também pode ser traduzido por possível. Você conhece alguém que seria impossível converter? Esse nunca irá frequentar a sua igreja? Pois esse Dunatos opera o impossível, é poderoso em Deus para convencer o inconversível. Dinamite em nossas mãos. Esse poder é o inconversível. Dínamos é traduzido por poder, Atos 2:8. Em outras palavras, Deus está dizendo que Ele colocou dinamite em nossas mãos. Esse poder de Deus que em nós Aqui está opera... o resultado da sua busca. Eu não busquei nada. Dínamos é traduzido por poder. Atos 2:8. Em outras palavras, Deus está dizendo que Ele colocou dinamite em nossas mãos. Esse poder de Deus que em nós opera é a dinamite dele para a destruição de fortalezas, tanto a tradução derrubar ou destruir fortalezas, traduziram da palavra catareses. Essa palavra significa destruir com violência. Nós somos os agentes demolidores de Deus para remover o véu da mente dos incrédulos ou religiosos. Estava no centro antigo de Boston, Estados Unidos, e vi bolas gigantes de aço derrubando prédios antigos. Me informaram que naquela área era proibido utilizar explosivos. Assim funcionam as nossas orações pelos perdidos. Às vezes é lento e progressivo, feito daquela bola gigante de aço que, golpe após golpe, derrubavam paredes e colunas de concreto. Já assisti pela TV inúmeras explosões, e a única diferença é o tempo, apenas alguns segundos. Alguns virão a Cristo ao longo de meses ou anos de oração, removendo o véu, tirando fumaça da mente deles. Outros o receberão em apenas alguns segundos, como uma explosão. Não importa quanto tempo você tem colocado dinamite, só importa que no momento certo toda essa dinamite irá explodir. Vendo aí, ó, ruindo. Conceito de paga como demolição. Testemunho. Está ruim de ler. Testemunho de Sueli. Experiência de orar por um hospital psiquiátrico. Gente, eu vou ler só essa parte, tá? Essa apostila é bem extensa. E ela é maravilhosa, essa parte aqui, tá? Isso aqui não tem como não ler, não. Início do meu ministério de cura interior e libertação, eu ia com um pequeno grupo de irmãos orar, adorar. Isso aqui é o apóstolo Becker, né? Falando da experiência dele o tempo todo, tá, gente? Início do meu... ele ia com um grupo de irmãos orar. Ele era líder de um grupo de jovens que ia... Eles doavam as férias deles para ir para asilos, para ir para hospitais psiquiátricos. Eles faziam essas coisas. Inclusive, eles foram
para um asilo uma vez, onde eles oravam em línguas para todo mundo, e uma senhora, eles lá, os idosos que tinham lá, eles falavam em alemão, né? Ninguém entendia nada. E uma senhora entendeu tudo no idioma dela, no dia que ele orou por ela, sabe? Ele ensina a gente a, quando não souber o idioma do lugar, ou das pessoas que estão no lugar, a gente orar em línguas. Aí ele está contando aqui que nesse início do ministério dele, de cura e libertação, ele ia com esse grupo de jovens para adorar em um hospital psiquiátrico. Havia uma mulher chamada Sueli que ninguém podia tocar, ninguém entrava no quarto dela. E quando havia algum procedimento médico, sempre envolviam vários enfermeiros e médicos para sedá-la. Em nosso primeiro encontro, ela ficou possessa por um espírito maligno e, basicamente, nos insultou com palavrões. Semanas depois, já havíamos orado e feito um relógio de intercessão por ela. Ainda estava muito agitada, mas foi a primeira vez que ela permitiu que alguém tocasse nela, sem reagir com violência. Logo na sequência, voltou a falar bobagens. Uns 2 ou 3 meses depois, quando chegamos lá, os enfermeiros estavam nos recebendo como se fôssemos jogadores de futebol, né? Foram ovacionados lá. Ela havia tornado a comer com os talheres feito pessoa, não mais como bicho. Eles queriam saber qual a técnica ou terapia que estávamos aplicando nela. Apenas nos alegramos e falamos do poder da oração. Várias pessoas oravam durante a semana com a foto dela. Começamos a decretar profeticamente que todos os calos na alma dela seriam removidos. Profetizávamos uma mente renovada, sarada, livre de todos os traumas e amarguras, sem um entendimento teológico profundo. Estávamos removendo os logismos da mente dela, ou seja, os sistemas de crença da maldade. Descobrimos que ela havia sido estuprada muitas vezes na infância e começamos a amarrar todos os demônios que a infestaram ao longo dos diversos traumas. Decretamos que essas forças malignas não exercessem mais nenhuma influência sobre a mente dela. Cortamos toda a comunicação das trevas com ela, Noema. E seja o fim, ou seja, o fim dos pensamentos cativos, o fim dos dardos inflamados na mente dela. Declarávamos que todas as portas malignas de acesso à alma e espírito dela fossem levadas e fechadas no poder do sangue de Jesus. Porém, depois de 1 ano, aproximadamente, orando e visitando ela, pela primeira vez ela verbalizou que desejava ajuda para mudar de vida e recebeu a Jesus. Isso é paga, demolindo catareses, as estruturas da maldade na mente dela. Tá vendo? Isso é um trabalho a ser feito. Ele colocou essa foto. Estão cansados? Vamos deixar para outra aula o restante? Ok. Senão fica muita coisa, né? Uhum. Ué, o que aconteceu aqui? Ah, tinha mudado o layout. Então, gente, glória a Deus, né? Apostila profunda, né?
Eu vou dar uma olhada aqui. Nós estamos Eu não tô agora. conseguindo ver nada, eu só tô vendo as pessoas aqui só. É? Eu também, só as pessoas. E agora? E agora? Vocês estão vendo? Não. Não, ainda não. Então vamos lá. Só as pessoas. Esse tempo todo eu estava lendo e vocês não estavam vendo. Não. Que legal. Não, ouvindo nós não estávamos vendo. Então hoje eu vou pôr a apostila lá para vocês, tá? Ela não tá, não terminei ainda, ó. Vou mostrar aqui, ainda falta muito. Vou compartilhar aqui. Estão vendo agora? Agora sim. Sim, sim, agora sim. Agora sim, Vai agora entender. sim. As fortalezas espirituais da maldade, tá? Nós estamos parando nela, tá? Ainda tem isso tudo aqui, ó. É só até aqui a aula, tá? Aí nós vamos fazer a próxima aula ainda nela, mas eu já vou liberar a apostila hoje. Ok? Ok. Ok. Pois é. Vamos orar agora, né? Sim, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aí passando mal com força? Tá tudo bem? Tranquilo? Muito sono. Quer falar alguma coisa? Posso? Não, apóstolo, né? Apóstolo! Quantos apóstolos tem aí? Paulo! Ô, Glória. Apóstolo Eric, ora aí para terminar, depois o outro apóstolo ora também. Vamos aí, ora aí para nós. Glórias a Deus. Deus é fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, agradecemos por esse ensinamento, Senhor. Nosso espírito, Ricalaia, recebe, Senhor, com graça, com ânimo, Ricomanassai. Alaia, decanto, Pai. Toca agora, Aramanturi de Comanassai, de canto e assé, no espírito daqueles que não recebeu, Senhor, daqueles que não entendeu, vai codificando, vai entregando para eles também os códigos, Senhor, da sua palavra, do seu propósito, do seu agir nesta noite. Vem com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas, nos abençoando, trazendo o novo, rica, labácia, decanto e assé, araço e decanto, rico, monácia, traz, papai, para a vida de cada um, o novo, rico, monal e assé, que o Senhor tem, alá e assé, para nos entregar hoje, Pai, os recursos que o céu venha liberar, Senhor, nessa noite, venha ser introduzido, Pai, e codificado no espírito de cada um que se encontra nessa aula, Pai. Nós recebemos e agradecemos por esses ensinamentos em nome de Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Posso, Fabiano? Amém, amém, amém. Amém. Toca o chofado aí, pô.
Apóstola Alice, ela pode finalizar para nós? A apóstola Fabiana vai orar também? Oi, não entendi. Você quer que eu faça o quê? Orar finalizando depois do apóstolo Fabiano. Ai, tá bom. Dando eco. Amém. Glória a Deus. Fechem os vossos olhos por um instante. Vamos estar orando, tocando o shofar profético. A palavra do Senhor, ela diz no Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o Salmo 34, 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ou seja, são chaves para que tenhamos os céus abertos sobre nós a todo tempo. Quebrantar o coração em humildade, em gratidão e em reconhecimento da grandeza e da glória de Deus. Aleluia. Em 1 Coríntios 14, versículo 18, Paulo traz um segredo muito importante para nós, e todos os versículos dentro do contexto da aula. Paulo disse, dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Vocês sabem que o capítulo 14, ele estava ensinando sobre a ordem do culto, sobre os níveis de revelação, de profecia, e sobre a oração em línguas. E qual o segredo de Paulo que nós entendemos? Paulo, ele queimava no secreto para estar em chamas em público. A palavra do Senhor, ela diz ainda em João 6:63, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O Senhor, ele nos dará o Espírito e vida através da sua presença, através do seu poder, através da sua palavra. Quando o Senhor Jesus prega um discurso duríssimo, muitos dos discípulos o abandonaram. Ele não ficou de mimimi, ele não ficou implorando, insistindo, pedindo perdão pela sua dura palavra. Ele disse em João 6:67, vocês também querem se retirar? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E estas palavras que a profetisa ministrou a nós, através da revelação e instrumentalidade do apóstolo Gelson Becker, ela ativará a glória, a autoridade, a presença e o poder do Senhor sobre todos nós. Desejem, orem, se derramem diante do Senhor, e assim será em o nome de Jesus. Oh, aleluia. Apóstola Ali. Glória a Deus. Oi. Ora para a gente finalizando. Aleluia, Jesus. Ok. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus. Trago teus filhos, Pai, teus servos, Pai, diante do teu trono, Senhor. Pai, muito obrigada por esta aula.
da apóstola Rosane, Senhor, a disposição que ela tem, Pai, pelo chamado que o Senhor tem para ela, para estar dirigindo esse grupo, meu Deus. Pai, obrigado também por cada um, Senhor. Eu vejo como cada um tem uma fome, tanta fome, Senhor, de Ti. Pai, só o Senhor sabe quanto eles estão com fome de Ti, Pai. Querem conhecer mais a Ti, meu Deus. Senhor, que agora, em nome de Jesus, só o Senhor que pode dar. Só o Senhor pode dar essa unção, Pai, que venha acrescentar agora, Senhor, a cada um a tua necessidade. Que cada um possa receber de Ti, Senhor, em porção dobrada, Senhor. Senhor, em porção dobrada, mais, porque o Senhor é Deus de longe, Deus de perto. O Senhor pode fazer o que lhe apraz agora, Senhor. Cada um tem uma necessidade. Pai, eles querem Te conhecer mais, querem mais unção. E agora, Pai, em nome de Jesus, vá até eles, cada um agora enche mais, Pai. Eles querem tanto, Pai, tanta fome, Pai. Quanto mais fome, mais o Senhor vai dar, Senhor. E agora, acrescenta mais. O sopro do Espírito Santo sobre cada um aí, Senhor. Pai, tão forte que eles não vão aguentar onde eles estão sentados. Agora. Mais, Senhor, mais de Ti, Pai. Nós queremos conhecer mais a Ti, nós queremos Te amar muito mais, Senhor. Pai, cada dia mais de Ti, Senhor. Pai, nós não somos nada, somos servos, Pai. Estamos aqui para Te servir, Senhor. Ensina-nos, Senhor, cada dia a ser mais humilde, Pai. E assim, Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor vai acrescentar a porção em cada um agora. Mais sobre a Tua palavra, Senhor. Cada um, Senhor, aqueles que estão cansados, oprimidos, Pai, receba agora um renovo agora. Aqueles que estão oprimidos, precisam de uma libertação, que receba agora. Todo fardo agora, Senhor, retira, em nome de Jesus. Pai, e aqueles que precisam, Senhor, meu Deus, aqueles que estão famintos, mais. Eu sinto tanta gente com fome, estão famintos de Deus. Verdade. Mas, Senhor, dê a eles, Pai, que eles sejam, Pai, que eles sejam cheios de Ti, da Tua glória, meu Deus, da Tua glória, Senhor. Abençoamos também, Senhor, o apóstolo que está fazendo a Tua obra, Senhor. Esteja com ele, Pai, renovando ele também nesse momento, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Pai. Cada família aqui representada, Senhor. Cuida das suas famílias, Senhor, da alegria, paz nos corações, paz nos lares, Senhor. Pai, e livra de todo coronavírus em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos. Amém. Essa é a hora. Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado por tudo. Amém, irmão. Fiquem com Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Paz do Senhor. Jesus abençoe, a paz. Amém. Tão A paz do maravilhoso. Senhor Jesus, Deus abençoe. Amém. Aleluia. Tchau. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Paz a todos. A paz. Amém. Paz, obrigada. Fica com Deus. Amém. Tchau, Rose. Tchau, linda. Linda. Tchau, Esther. Tchau, Esther. Tchau.
Tudo de bom. Obrigada. Paz. Apóstolo Eric, A paz do Senhor Jesus. paz do Senhor Jesus. A paz, Rosane.